Salve, curiosos! Bem-vindos a mais um Cannabicast. Aqui a gente fala de maconha, só que é medicinal. Eu sou Fábio Mariano, tenho do meu lado o Renatão. Salve, curiosos! E aí? E hoje? Vamos falar com quem? Já conversamos. Você tá colando, né? Você esqueceu o nome dele, né? Não, já vi. Tá colando. Percebi. Aí, já conversamos com médicos, pesquisadores, professores, prescritores, cultivadores, mães. E agora nós vamos conversar com o pessoal da associação. A gente fala tanto da associação, que é aquela possibilidade de você... Mentira, não fala não. De você tornar acessível para todo mundo. Isso aí. Que é um dos papéis fundamentais do trabalho. Estamos aqui com a Alex Aref e com o advogado da associação, o Marcos Almeida. E os dois vão dar um papo pra gente aí. Você acha que a câmera não pegou você colando o nome deles? Mas eu tô aqui, acho que porra. Alex, Marcos, muito obrigado de verdade por estarem aqui com a gente, cara. Puta prazer receber vocês. Prazer é nosso, cara, de estar aqui com vocês e essa oportunidade, né, de estar explanando e levando esse conhecimento da cannabis aí, quebrando esse preconceito todo aí, né? Isso aí. Que é a ideia. Isso que a gente precisa. A nossa ideia desse canal é exatamente isso. É trazer informação, é trazer esse movimento, porque não resta dúvida que é um movimento social e a gente está vendo a opinião pública, mesmo quem não é paciente, não é nem usuário, que seja, vamos dizer, do uso recreativo ou do uso adulto que seja, estão comprando o nosso barulho. Então você vê que está sendo muito importante essa divulgação que a gente está tentando fazer aqui. Nós temos um patrocinador, é a Medra, que Salve é a Medra Brasil, que trabalha importando medicamento, os produtos da cannabis, né? Mas a nossa ideia aqui é realmente trazer a informação, diminuir o abismo, a barreira preconceituosa que existe com relação à maconha, a nossa cannabis medicinal. Né? E aí você tá filosófico hoje, hein, Renato? Tô tá acontecendo, tá acontecendo. Tem que fazer uma extremoção aí, tirar o Pitágoras de sei Você lá. me conhece, vote em mim. Tá estranho, mano. Mas, então, aí agora a gente vai dar... O que a gente quer saber de vocês? É exatamente isso. Primeiro, né? Como é que a maconha, a cannabis entrou na vida de vocês? Mentira, na vida, no pulmão não. Na vida de cada um. Como é que isso aí virou a tua luta? Paixão pela cannabis mesmo, né? Quando eu era adolescente, fui para Amsterdã na Cannabis Cup e lá tem um negócio que chama Cannabis College, que você entra lá e faz estudo. E lá eu aprendi que você dava para fazer o óleo com o que sobrava das plantas, né? E nós que falha é essa, hein? Dá zero para ele, zero para ele, Miguel. Tá fácil. E aí surgiu, aí a gente fazia o óleo com as folhas e ia dando para as pessoas. Isso antes de ter associação, isso há 15, 20 anos atrás. Mas você já fazia, o óleo já era adulto, já era recreação. Uma parte da planta era para recreação. E o restante... Eu aprendi lá em Amsterdã que dava para você fazer óleo. E a gente dava para os idosos, dava para pai de amigo, tudo. Tá. Era sobra. E isso começou a resolver. Problema da avó da pessoa, tudo. Mas foi assim, no tapa? Ou algum de vocês já sabia? A gente não queria desperdiçar nada, a gente tentava fazer brigadeiro, bolo e o óleo. Entendi. E depois com essa... Que doideira. Deixar todo mundo doidão. Meta de vida, deixar todo mundo brisado. Ó, a primeira vez que eu usei maconha não fumada foi de um amigo meu, farmacêutico. Os farmacêuticos são sinistros. O farmacêutico, o avô dele estava muito doente, câncer, todo arrebentado, já não comia e tal. E ele falou assim, puta, eu quero dar pro meu avô, mas meu avô é preconceituoso pra cacete. Aí ele fez um xarope, tipo um melagrião, e tampou CBD na porra do negócio. Com o THC, com a porra do x-tudo, né? Lógico. E aí ele falou, porra, a gente tem que provar pra saber se eu não vou derrubar o meu avô. Derrubou você. E aí eu fui, né? Juiz, né? Cannabis Cup. Não, pô, eu sou fui de Cannabis velho, tá maluco? Eu fui de Cannabis Cup. E aí, assim, o bagulho tava forte. Mas nós fomos, tomei, o avô dele tomou, deu uma qualidade de vida maravilhosa pro avô dele no final da vida. E depois, isso deve ter uns quase 10 anos, cara, que eu usei assim como não foi nem como óleo, foi como xarope. E depois é que eu fiquei sabendo também que já usavam para epilepsia, para Alzheimer. Eu não sabia porra nenhuma, foi no tapa. Eu vi um programa se desenterrarem uma múmia. E a múmia... É a segunda vez que vocês falam de Cannabis Cup. E eu sei que vai rolar amanhã.
Explica pra galera o que é cannabis club. Vai rolar Deixa amanhã ele- lá deixa- em Amsterdã? Vai rolar? Não, vai, é porque. Ó o Miguel fazendo a gente Miguel, se você ferrar. tá ficando- Ó o Miguel fazendo a gente se ferrar. Não, é porque a Cannabis Camp é legal lá fora. É aqui. Tá, ó, o que o Miguel. Esquece, o que o Miguel falou. Ah, Miguel! Vai ser na casa dele! Vai ser na casa! Porra, Miguel! Não, foi um outro amigo que veio aqui, que eu não posso falar quem é agora, que falou que vai rolar um Cannabis porque Camp, aqui mas é um vai- bagulho fechado. vai Verdade. acontecer. Rolou em Curitiba Tá bom, mas esse não vai dia. acontecer, não vai acontecer. Quando Mentira, o Miguel acontece- se confundiu. Quando acontece a Cannabis Cup internacionalmente, Lá lá fora do fora, Brasil, na Holanda, é para você tirar como se fosse. Para quem é tipo um guia Michelin. É o guia Michelin da maconha. cannabis, da É. maconha. Para você saber euforia, tristeza, fome, sono, É pra você taquicardia. fazer testes em você mesmo. Ele até falou, ele foi júri, foi Vira o juiz lá. sommelier da parada. Exato, junta as pessoas e as pessoas vão dar Como é que foi vem o pra você? formulário e você diz Cara, é um- muito legal, né? Você paga, qualquer um pode ser, na verdade, que É. foi chamado assim. Você vai lá, você paga lá 900 euros, na época acho que 300, 400 euros no voucher e você é juiz. E lá tem vários coffee shops que eles criam a genética. Eles cruzam uma planta com outra planta e cria, e o negócio é mais forte. É. Né? Só que lá é legal, que você fica. Todos os coffee shops que você trata você assim, porque você é o juiz. Então você vai numa festa Vai num, vai no coffee shop outro. e tal, no outro. Então os caras não sabem o que faz pra você votar neles, né? Quando foi isso, Alex? Em 2005. Caralho, Não, faz tempo, não, hein, mano? Não, não, nós estamos em 2000, não, antes 2000 e... Nós estamos em 22. É 2005. Cannabis Cup. Que atraso aqui, hein? É. 2005? Quanto você tem, mano? 48. 47, vou fazer em dezembro 8. Não, eu tenho 50, tamo junto. Você tá que é garoto. na fase. Quando você tem? Eu tenho 37. Rodei murcho um tempo, acho que é Passa rápido. cortar cana. É. Você tem quanto? 25. 25 de quê? De mentira, né? De formado? 25 só o tempo que ele tá mentindo a idade. Mas cara, é muito Tamo legal. junto, 50. Então, a gente que não fica de cabelo branco, né, cara? A gente que não fica de cabelo branco só Então barba. tem essa vantagem. Só a barba. Mas então, Miguelão, tirei sua dúvida da Cannabis Cup, Miguelão. Ô, tirou, obrigado. Beleza. E é assim, cara, esse negócio da associação surgiu por isso. E o que legal desse negócio de a gente estar brincando, Cannabis Cup, fumar, tal, comer bolinha, essas coisas assim. Na verdade, aí quando você vai estudando, vai aprendendo, igual você falou que está fazendo do Unifest, você vai vendo que realmente tem plantas para cada coisa. Não é só pegar, pô, essa maconha prensada que os caras vendem, pôr no óleo que vai virar, não. Tem canabinoides para ansiedade, que nem é o CBD, tem CBG, tem THC, que é para umas outras coisas. Então a gente vai Delta 8, aprendendo Delta isso, 9. essa brincadeira de maconheiro, de maconha, fumar maconha, a gente vai vendo que realmente não é assim que funciona. Tem um pessoal que é mais maconheiro assim, que fica puto às vezes com a gente. Porque, você não defende a cannabis, você quer que toda a cannabis é medicinal. Beleza, desde que você vai lá... Você tomou pra quê? Você usou pra quê? Então, aí o cara tem Esse que é o ansiedade, lance. tem síndrome do pânico. Vai lá e vai fumar um prensado achando que vai melhorar. Um A primeira THC, nível de pergunta THC pode ter- fudido, o cara vai ter mó coração já B.O., mano. dispara, Tá louco. Não vai Não se deu. estrepar. E aquele negócio, cara, se a gente está lutando para ser uma cannabis medicinal, você não pode ter uso espontâneo. Você precisa de acompanhamento médico. A gente fala, o mais bonito que eu enxergo nesse processo da cannabis medicinal é exatamente a mudança do conceito da consulta. Não é mais aquela merda do cara, você sentar lá em 5 minutos Consulta e ele de 5 falar. minutos. O cara nem encostou em 2 você. carimbos e ponto, pode vazar. Não, como é que tá? Como é que você dorme? Isso aí. Que nem o doutor fala, você faz cocô? É. Como é que tá o seu... Meu irmão, o cara quer saber tudo. O que você come, como é que você dorme, como é que são os seus hábitos, como é que é o seu trabalho, como é que é a sua relação. Tudo. E aí ele vai fazer a sua prescrição, acompanhar a dose, sobe a Cada dose. caso é um caso com a cannabis, é incrível, cara. Cada caso é um caso. Tem gente que tem ansiedade e o THC resolve. Tem gente que tem epilepsia e o CBD resolve. Então, cara, Precisa eu muito até vi do um médico. post esses dias falando assim que a cannabis veio para fazer o atendimento médico ser mais humanizado. Mas é. É. Então, cada pessoa é bem... Enquanto você precisa de 2 gotas, ele pode ser que precise de 10 gotas de óleo. O que a gente enxerga é tem isso. pouca influência, por exemplo, com massa corpórea, que é uma coisa que o alopático usa muito. Então, você pesa... 100 quilos. 2 gotas por quilo, um exemplo. Aqui no cannabis não tem isso. A gente entrevistou uma mãe aqui que tem um filho que tem uma síndrome única no mundo, ele tem 2 anos e toma 40 gotas por dia. Então, tem uma senhora paciente nossa lá que é assim também, toma quase 50 gotas por dia.
Enquanto tem outros que tomam 3 gotas. 3 gotas, 4 gotas. Não- Então, se não tiver acompanhamento médico, cara, Fica difícil. não adianta. Não O cara adianta. toma... Não, e aí vai falar o seguinte, é fraca. Ou, não, pra Não mim foi muito funciona. pior. Pra mim Não foi muito funciona. pior. Ou pior, Renato, perde a esperança. O médico não vai assumir que ele fez uma análise ruim, uma anamnese lá, uma análise fraca e que errou na modulação. Ele vai falar o seguinte, olha, pra você o cannabis não serviu. E aí um que não serve, E quando a pessoa vem procurar a gente, já vem no desespero. É a última solução. A pessoa já tomou tudo, não aguenta mais. Não vem, a pessoa não vem. Oi, tudo bem? Não tô dormindo legal, queria usar cannabis. Não, já tá- Já tomei. Arrebentou. Não aguento mais Rivotril, não sei o que lá. Então, quando você vai lá, se você não faz o negócio direito, cara, você tira a esperança dessa pessoa. Acabou. E é um negócio que resolve. Tem que ter paciência. É igual eu falo, não é igual um medicamento que... Calcula a dose. Toma meio comprimido, você vai dormir. Toma, sei lá, 20 gotas de Rivotril, Não você é vai um dormir. alopático, né, cara? Tem que ter Funciona paciência no completamente começo e diferente. ajustando a dose. A partir do momento que você consegue ajustar, cara, são histórias incríveis. É. Incríveis outra- de você, às vezes, nem acreditar. assim, a gente fala muito... Imagina, eu ia A falar... gente, eu reconheci a maconha medicinal nos vídeos. É. Curiosidade, eu sou curioso. Aí, O curioso, tamo velhinho junto. com a Parkinson parando de tremer, aquilo é O velhinho do Parkinson a bizarro, gente tem os irmão. 4 pacientes que não tremem mais. Os velhinhos do Parkinson. Bizarro. A gente teve um relato daquela enfermeira É. que falou do comportamento agressivo. Teve uma enfermeira que veio aqui e falou que ela é enfermeira de casa de repouso para idosos. E entrou um idoso lá que tinha sido expulso de 3 casas, era a 4ª. É a última chance da vida do cara. Idoso já, velhinho, ele tinha Alzheimer, ele era extremamente agressivo, batia em todo mundo. Ele já veio com a prescrição de cannabis, todo mundo torceu o nariz, não vamos mudar, não vamos mudar, não vamos mudar. Depois de bater umas 4 enfermeiras lá, eles falaram, vamos arriscar. Falou que em uma semana de uso, e é sorte, tá, gente? Porque a modulação demora muito mais do que isso normalmente. Mas em uma semana, esse senhor deu sorte, acertou a dosagem, em uma semana ele mudou, era não, outra já pessoa. mudou o No primeiro comportamento, dia- pode não no ter primeiro chegado no dia ideal. dorme pra caramba. É. É o que a gente fala sempre, tipo, a gente tem um sistema que produz uma enzima igual, muito semelhante àquela. Então, na verdade, a dosagem é equilibrar esse sistema aí do canabinoide que por alguma razão tá desequilibrado, velho. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu. E a gente tem esses receptores em vários órgãos, cérebro, tudo. Às vezes ele falha, ou diminui a produção, tudo isso, cada um é bem individual. Enquanto uma pessoa 2 gotas. Esse negócio que você fala de casa de repouso é legal. Bastante gente procura a gente e geralmente a casa de repouso não deixa usar. Mesmo com receita médica e tal, acaba não usando, se não for o médico que for administrar, é uma barreira. É o preconceito que você estava falando, né? A gente atende assim, tipo, Ele acha que o velhinho vai ficar doidão. Mas se você tem uma prescrição médica, como é que a pessoa, seja lá quem for, acha não que dá, pode o cara não interferir acredita. numa prescrição médica? É que que tem tá, um se médico, você tem um olhar- médico, pelo menos o que ela falou pra gente esse dia, é que tem um médico que é o responsável pela casa. E no final das contas, Entendi. A responsabilidade civil é dele. a responsabilidade é dele. E Se aí morre ele escolhe alguém lá, não ele dar. paga. Então, ele, como responsável técnico da casa, ele pode falar assim, eu não assumo. E existe uma confusão muito grande. Mas é uma confusão. É ruim É uma isso. confusão Porque, na muito verdade, vou ter que falar. A gente comentou que não ia falar, mas, por exemplo, a EDC 660. Vocês são muito nerds. Vocês são muito nerdola. Eu prometi que eu não ia falar, de mas- números. Vocês são muito O nerdola. que ela na moral. faz? Não, o que ela faz? Ela é uma forma que a Anvisa criou de se isentar. Então, para falar como. A Anvisa fala: olha, a pica é do médico e do paciente e do laboratório que fabricou. Quem vai responder pela qualidade daquele laboratório é o médico. E o paciente tem um documentinho lá isentando o médico. Mas assim, a Anvisa fala: ó, É com você, negão. Vocês que se fodam. Vocês que se virem para lá. Então, de certa forma, isso acontece. Mas faz sentido. O que a gente fala, assim, se a gente puxar no âmbito, a gente já discutiu pra cacete aqui, por a exemplo, gente fala isso toda guerra hora. às drogas. É um absurdo. Porra, é uma você babaquice. gastar uma baba pra me defender de mim, porra. Faliu. É a mesma coisa que nós. Se fosse resolver Faliu. alguma coisa. É a mesma coisa que a gente tava falando dos convênios. A puta babaquice o convênio ficar brigando contra o negócio, porque ele tá entrando processo atrás de processo pro convênio pagar, e ele tá tendo que tomando. pagar todos. É. Então ele tá disponibilizando uma porra de um advogado que custa caro pra cacete pra fazer uma defesa que ele sabe que vai perder. Que vai perder. Não é mais inteligente fazer uma parceria com uma empresa, já acertar um preço promocional ali pelo volume, pelo volume. e já ceder? Claro. É mais inteligente, entendeu? Mas os caras ficam assim. A gente tá Como não tá advogado, só ganha população quem fazendo leva. contra. Botou, leva agora. Muitos não botam. Vamos levando. Mas eu acho que aí é a parceria com a indústria farmacêutica.
A gente sabe o seguinte. Pode ser. Se você Faz estuda a sentido. história, se você estuda. Por que eu tô aqui no Cannabicast? Você é um Primeiro, maconheiro eu do gosto da caralho. história. Não é por isso. Não é. Mentira. Era Eu sou outro cara. paciente. Era Era outro cara, era Eu outro. sou paciente, você me Era respeita, outro, são era 10 outro. gotas. Porra, é a história da coisa. Ou seja, ela vinha como uma erva santa. Numa canetada, ela virou a erva do diabo. Sim. Bastou índio e escravo querer usar, ela virou uma erva do diabo. Enquanto era só o índio, lá na aldeia, estava tudo bem. Enquanto é o chinês, enquanto é o índio, o Ayurveda lá usando, tá tudo certo. De repente ela virou a erva do diabo. Por quê? Interesses. Na verdade, interesse. A resposta é que os empregados ficavam preguiçosos, não rendiam, ficavam tarados, um monte de merda. Um monte de É merda. a mesma coisa que Mas eu se tô falando ficava tarado aí já não era tão. Não, então, principalmente Não, mas nessa falava- época de escravidão, Não, eu filho, vi- era ótimo. Bicho, eu vi um cartaz americano de 1930 que falava que o fumo, a marihuana, deixava as mulheres brancas com taras sexuais por homens negros. Eu já vi. E aí, o Eu que já é? vi esse É o cartaz, racismo. eu já vi. Uma loucura, Era uma cara. forma de falar, ó, branco não fuma, se afasta, porque isso aí vai deixar você igual um negro. Então, eles usavam de tudo para afastar. E hoje, isso era só, nessa época, problema social. É. A coisa avançou. A indústria farmacêutica cresceu, a indústria do petróleo cresceu. E quem é? Você acha que o cara que fabrica o nylon, ele quer competir com o cânhamo? O algodão. O algodão? Não O quer. primeiro Exatamente. carro da Ford andou com óleo de semente de cânhamo. Primeiro carro. Sério isso? Olha aí, só vem Essa foi a novidade. primeira Nós vez temos que eu a ouvi. Bíblia de Gutenberg, Caralho, as velas das olha, caravelas. Sim, sim, sim. O carro andou com E óleo a, de semente de e, a, e a notícia que eu recebi Ó, ontem, o óleo de pela semente. segunda vez, a notícia que eu recebi ontem pela segunda vez, o cânhamo, ele tem 80 vezes mais eficiente que o lítio O lítio em em fazer bateria? bateria. Vai fazer bateria? É. Uau. Rapaz. Não, olha Eu vou te mandar depois a matéria. Isso que eu ia Vou falar, te manda mandar, pra mim, que vou eu já te ia mandar. anotar aqui cânhamo Olha versus que lítio. loucura. O mundo buscando uma alternativa viável de biocombustível, irmão. E você me fala um bagulho Só que desse. você imagina se entra um negócio desse, quebra todo o investimento que tem de Agora, petróleo. de observe, Porra, observe que o grande lance é uma plantação, ela você vai repondo, você vai replantando. A mineração não tem como. Por isso que o Renovável. biocombustível é tão Não, requerido. Você está falando do atualmente. combustível, por exemplo, eu, Renato, tá? Eu sou engenheiro. Você lembra disso? Eu sou engenheiro. Mecânico, inclusive. É, mecânico. O que me impressiona Então, muito. Mas eu sou estudioso, pô. Você não sabe nem mexer na porra de um torno, Renato. Não mete lembro, essa. não lembro. Não fala torno. Tadinho dos meus mecânicos. Não mete essa. E aí, o motor, para mim, mesmo solar, mesmo elétrico, vamos dizer assim, energia solar, energia elétrica, eu sou contra. Eu sou a favor do álcool. Porque o álcool eu planto de novo. E eu não tenho problema. Um carro solar, ele tem lá dentro dele 300 kg de bateria. Que vai voltar pelo. Esse é o E problema. depois, vou botar essa bateria onde? Tá bom. É que assim, Então, eu sou a favor da renovável. Da É mesma que- forma que a maconha, a cannabis medicinal, eu colho, planto, cresço, clono, e aí eu tô sempre no ciclo de morte e vida, morte e vida. Já o petróleo, não. Deixa- E aí ela não deixa eu cansa o fazer solo, uma- Ela não estraga o solo igual. Não, o ela revigora. eu vou fazer um Revigora. disclaimer em relação a isso, tá? Hoje as pessoas se preocupam com crédito de carbono, é o que está sendo preocupado. Então, por exemplo, ainda que você plante um negócio que ele se renove e tal, na queima você gera um carbono, você gera carbono, é inevitável. E assim, como que o crédito de carbono zera? A planta, enquanto ela cresce, ela vai fazendo a troca do oxigênio pelo carbono, quando você queima, zerou, equilibrou. No caso do sol, da energia solar, ainda que você tenha uma perda na industrialização da bateria, depois no descarte, ela gera zero carbono no processo. Então, por isso que eles investem tanto em energia solar, porque na balança de carbono meio que zera, tá ligado? Mas eu entendo. O descarte é o principal. O lixo que se gera hoje é um dos principais problemas sociais Eu que a acho gente ruim enfrenta isso, hoje. é. Mas E eu com concordo, emissão de tá? carbono, eu tenho minhas posições, eu prefiro não. Meu advogado pediu para não falar. Com relação à emissão de carbono, eu preciso ficar quieto. Pô, tem um problema. Se todo mundo fumar maconha, vai ser carbono pra caralho. O carbono eu acho que é a maior mentira.
Puta merda. Tá, que pariu. Essa declaração foi foda. Esse é daqueles que solta fraudemia no meio da frase. Ô, Renatão, segura a onda aí, Pra mim é velho. mó lenda. Tá bom. Não, cara. Tá é bom. porque- não, eu acho assim, pra mim isso é ciclo da natureza, ciclo do planeta, bicho. O negócio aumentou o carbono, mas porra, cara. Tu vai jogar o peido da vaca, meu, pelo amor de Deus, né, cara? tem essa do Efeito peido da borboleta. vaca, é, Peido da vaca. Tá rindo? Não, eu sei, eu Então, o sei. nego vai. Pizzaria. Tem a emissão de qual é o gás? É, metano. Metano, exatamente. Pizzarias com Então, forno a lenha são um problema. eu acho que não dá. Mas, ó, cara, ainda que você não acredite, é inegável que o ser humano, a população humana, aumentou a quantidade de carbono que é jogado Isso na é outra É conversa. inegável, Isso cara. é outra conversa. Mas Não, é a mesma e a gente, conversa. a gente tem também aí esse aumento de temperatura por conta da energia elétrica. Sim. Essa quantidade de fio que você tem, isso gera um calor absurdo. tudo. É, mas assim, por exemplo, a gente você tá falando de... Mano, a gente foi pra um assunto Isso que eu ia nada falar. a ver. Mas eu vou concluir meu raciocínio. Vou concluir meu A raciocínio. gente já tá Mas aqui, tá bom, já vou tá pra bom. teoria da conspiração. Puta que Cara, pariu, eu ó, me preparei pra deixa eu ver se eu estudei. A parada é... O Brasil é um privilegiado ambiental, tá? Sim. Então a gente tem rio pra caralho, tem lugar pra caralho pra pôr hidrelétrica e tal. Se você for na maioria dos países europeus, a maior parte, a massiva parte de energia elétrica é gerada por termoelétrica. Sendo assim, você tem queima pra cacete de combustível fóssil, não fóssil, renovável, não carbono. importa. De carbono. Você tem emissão de carbono pra caralho. Então, a parte do carbono que está sendo jogado na atmosfera é para geração de energia elétrica, que é o que a gente usa no nosso dia a dia. Enfim. Então, Vamos assim, esse voltar. bagulho de Então, não a gente tava carbono é mó falando das balela. indústrias. A gente estava falando das indústrias que têm um lobby muito forte para inviabilizar a maconha processos medicinal, de ganho as cannabis medicinais da De vida. novas tecnologias A gerais. conexão aí com o pessoal do plano de saúde, indústria farmacêutica. Porque aqui... É o lobby. O lobby. A gente fala isso por quê? O pouquinho que a gente já estudou aqui, né, do que a gente ouve, por mais que a gente E seja a gente burro, a ouve gente pra ouve cacete, tanto que a gente acaba... velho. É que aprendendo, vocês são né? os inteligentes, Porra. a gente é burro. Só na porrada acaba entrando alguma coisinha aí. TDA. E aí, os caras falam muito do sistema endocannabinoide. Então, pô, você equilibra ele, você equilibra teu organismo. Tu não tá, como a indústria costuma fazer, tá com dor de cabeça, remédio pra dor de cabeça. Aí tomou de dor de cabeça, afeta o estômago, remédio pro estômago. Tomou do estômago, deu uma diarreia, opa, toma um pra diarreia. E aí, repõe flório, caralho. Aí no final tu toma uma porrada de cada um com sua reação diversa, e o cacete, e você se entope. Você toma um omeprazol porque ele faz mal pro estômago. Toma o outro, aí toma um reforço. E a gente vê que o sistema endocannabinoide, você começa a dar um tiro e vai acertando o No restante. A indústria que vive da doença vai querer isso? Não, jamais, jamais. A conta não... assim, se fosse eu Eu ia fazer essa conforme conta, vai puta que aumentando, pariu. vai chegando, vai, É complicado. vai ué. mudando mesmo. Começa a vender menos Rivotril. Eu vi uma pesquisa aí nesse negócio de Rivotril que eu não vou falar porque eu não sei os números. Mas Não, fala mais Que ou a menos, gente não os tem Estados problema Unidos não. já caiu assim. Seu ó. advogado já tá aqui, ele já te corta já se precisar. Opioide, essas coisas, nos Estados Unidos e Europa já caiu animalmente. assim. Uma das coisas que a gente fala sobre opioide é que assim, é bizarro o fato de opioide ser liberado e CBD não ser. Não, liberado É não. bizarro. Controlado. Você É chega controlado, mas a indústria Mas tem você consegue. liberdade pra Sim, explorar o posso opioide estudá-lo. como quer. Você chegou no médico, fala que você não dorme, você sai com Rivotril. É, opioide. Eu tomo CBD porque eu sou muito agitadão, que os caras chamam de TDAH, hiperativo e tal. Se eu chegar no médico e falar, ó, não sei o que, os caras tomam Vivance. Como chama o Venlafaxina. outro? Não, vai tomar de venlafaxina, facinho. E você sabe que o Bevatil. Vivance estava faltando na farmácia. Tava do tanto- Esse é o quê? Tá. É Esse igual é pra- aquele, não é? Vivance é o mais moderno, tem um outro para TDAH. Isso aí eu não conheço. Ritalina. Ah, tá. Pô, Ritalina Fala deu uma merda nos hoje Estados de Unidos Ritalina absurda. aqui. Então. Fala hoje. Ritalina deu um auê lá, que o nego tava usando pra estudar, pra aumentar a performance. Aqui, Mas a é molecada exatamente compra no essa a Mercado razão Negro. do Vivance. O pessoal, Aumentar a inclusive, performance do esportiva? Não, de estudo, vestibular. foco. estudo, Isso. foco, quem é concurseiro, o pessoal da Bolsa de Valores, Isso. o pessoal que Será lida que com isso tem aí para poder ficar concurseiros? ligado. E aí o pessoal que realmente precisa não estava encontrando na farmácia. Que bosta, né, mano? Tem um documentário na Netflix Esquema. que mostra todo mundo quando começa a usar, todo mundo, nossa, é demais. Eu leio um livro em uma Sabe um hora. filme? uma Tem hora. um Aí filme, depois de um cara. tempo de
de meses, pega esses caras e fala, e aí, como que você Tudo tá? fudido. Pô, a pior merda que eu fiz foi fazer Tem um filme, porra. Tem um filme daquele. De um autor super famoso. Que ele toma um comprimidinho que dá super inteligência. Eu falar não agora, sabia Matrix. disso. Um azul e um vermelho? É daquele da boa, não. Do loirinho lá, que esqueci o nome. O cara existe. Isso, que fez o filme com a Lady AZT, Gaga AZT é o também. nome do comprimido. Fez o Esquadrão Classe Isso, A também. E eu só lembro dele como cara de pau, do Esquadrão Classe A. Também. Eu não Esse sei. cara fez um filme muito foda e que Entendi, fala Miguel. disso, que ele toma um comprimido e o comprimido no começo da super inteligência. É óbvio que talvez seja essa história que vocês estão me contando, só que amplificada pra dar história de filme. Lógico. E depois de um tempo, a queda nos níveis cerebrais tipo, é dramática, a pessoa vira quase um vegetal. De novo, tá amplificando pra mais e amplificando pra É menos. isso que é legal do CBD. Pra O dar CBD roteiro. não é igual remédio, que você começa a usar Rivotril, aquelas 20 gotinhas fica fraca, não. Você acertou a dose, meu amigo. É aquilo ali. É 5 gotas? É 5 gotas. É. A Vai, gente não vou tava- falar pra sempre, que ainda os caras têm muito Exatamente. A gente Mas estava não falando com um médico e eu tinha, no curso, tinham falado que estavam criando o CBD Holiday, que é você tá no seu tratamento normal, atingir sua dose basal, que é a que vai te atender. E aí, de vez em quando, você fica um final de semana ou 3 dias sem nada, pro teu corpo esquecer e dar um reset. E você não ter que ficar de 20 para 21, para 22, para 23, porque acontece isso. Por isso que a gente fala, né? Pro velho toda maconha é fraca, né? o Maconheiro velho, toda maconha é fraca. Porque você vai criando uma médico da resistência Globo lá mesmo. fala isso. É o Drauzio Varela. Drauzio Varela. E aí eles falam, e ele falou que agora criaram October Break, né? October Break, Break, eu isso aí. acho que é. Nunca ouvi falar, não. Que as pessoas param Em no mês de outubro outubro. ninguém usa. Então o cara faz 11 October Sober. Sober, isso. Sóbrio. É isso Sóbrio aí, em é. outubro. E aí os caras trabalham 11 meses com CBD, o THC o que seja, e chega em outubro, dá uma parada Geral. pro corpo esquecer. E depois você volta. Porque assim, o corpo humano, meu irmão, Não, mistério. Né? é ímpar. A gente atendeu um médico aqui. Atendeu não, a gente participou de um podcast aqui com um médico que cuida de dores fantasmas. E ele é prescritor de Verdade. CBD. É aquele cara que perde um braço e sente coceira. Sim. A gente ajuda um rapaz do Rio, um lutador, que perdeu o braço num acidente de moto. Ele falou isso. Ele falou, cara, eu sinto meu braço. Olha eu aí. sinto dor no meu braço, que Aí, eu não tenho. o que ele explicou pra gente? Que o teu corpo fica recebendo a mensagem da dor. Ou o seguinte, é uma unha encravada, seja o que for, ou uma dor na perna. Se você cura essa dor, ele deu um exemplo pra gente assim, uma senhora que tem um problema de rótula no joelho e ela manca e tem aquela dor. Aí eles fazem a cirurgia, trocam o joelho da mulher, bota tudo de tungstênio e deixa novo. Ela continua mancando, continua sentindo a dor, porque os nervos dela criam uma inércia. Ficou tanto tempo sentindo aquela dor que ele continua. Que legal, né? Então, quando a gente vê Legal, não, a mas dor fantasma é a humano mesma é coisa. Ou loucura. seja, o sistema nervoso, ele é uma maravilha. Gente, assim, uma coisa que eu ouvi alguns pesquisadores falando, e eu acho que tem toda a razão. A gente só tá aqui, o ser humano só tá aqui nesse planeta, em meio a tanto animal forte e robusto e com chifre, porque a gente tem uma capacidade adaptativa fora do comum, a maior do planeta. Então Usa é até com lógico. chifre, né? Eu fiz a já piada digo mentalmente, sempre, mas eu não quis falar. Eu digo Mentalmente você sempre. Um homem sem chifre é um homem indefeso. Sem história. Um homem sem chifre é um animal sem chifre é um animal indefeso. Então, sim, fudi com a tua mantemos os explanação. nossos chifres, mas seguindo, a gente, à medida que a gente tem uma super capacidade Se de adapta, né? adaptação, a gente se adapta a qualquer merda, velho. É. Então, assim, eu conheço um monte de gente que não bebe 200 ml de água por dia. E o corpo dela tá tão adaptado que ela não sente mais falta, tá ligado? Então, assim, Porra. as pessoas se adaptam a tudo. Você se adapta a qualquer coisa, mano. Seu corpo é hiper adaptativo. É lógico que ele vai se adaptar à medicação. Qualquer uma que seja, CBD ou Rivotril, qualquer um. Seu corpo vai se adaptar. Tira uma dúvida pra gente. A gente tava. É bom que a conversa. Tu viu o que eu te falei, né? Que a gente vai longe e volta. Numa associação. Como é que Qual é isso o nome da começa? associação de vocês primeiro? Cannabis. Sem o I. Cannabis. Tá, boa. Cannabis. É. Tá, agora... Como é que começa um negócio? Como é que começa isso? E como é que assim os pacientes chegam? Como é que é a O tratativa? primeiro passo, assim, a gente tem essa mentalidade de ajudar mesmo, né? Assim, tipo, a gente tem alguns médicos, não são médico nosso. São médicos que falam, ó, legal, vou fazer para você R$150 a consulta para quem vem da associação, 250.
Tem alguns Sim, médicos... você cria um conjunto lá de médicos parceiros. Aí, o primeiro passo, assim, que você diz para montar uma associação ou para... Como é que ela... A primeira coisa é fazer o estatuto e registrar ele em cartório. Tá. Né? E aí, esse estatuto te dá direito a fazer o quê? Só ter associação. Só para quê? Ajudar... Pool, só para ser um caminho... Ligar paciente com médico... Isso que eu ia falar. É um caminho de comunicação entre o paciente e o E a médico. nossa filosofia é facilitar, né? Porque Certo. se for procurar um médico de cannabis, assim, a pessoa vai no laboratório, no Jardins, vai num consultório, vai pagar R$1.000 e poucos a consulta, vai sair com uma receita de um CBD importado, vai aí gastar aí no mínimo aí uns R$1.800, R$2.000 por mês para importar. Então a gente faz essa rede, assim, médico barato. Poxa, o médico começou... O importante do médico é ele entender de CBD. Tem gente que fala, eu quero um neuro. Ele tem que ser prescritor, Tem sim. que ser prescritor e entender. Sim. Né? Pode ser um médico geral que entenda de cannabis, que é melhor do que um cara que só prescreva cannabis e não entende direito. Né? Então é isso, a gente faz uma rede, pega vários médicos que têm essa questão de ajudar. E eles são os médicos de ajudar assim, falar, Alex, atendi a paciente sua aqui, ela não tem condições e eu não cobrei. Entendi. Entendeu? Então, o teu caminho então é Legal, levar... caralho. A gente fala de levar informação e você faz a conexão Conexão. entre Se o a médico pessoa- e o tratamento. Se a pessoa não tem condições, quando a pessoa procura uma associação, já é porque ela não tem condições. Sim. Então a gente acaba pagando a consulta para alguma quando é criança, quando é idoso. A gente faz o que de coração mesmo, essa parte social é para Sim. ajudar, é para ajudar. Né? E como é que faria, por exemplo, aí agora, a PL 399, Barra 55. barra 2015, Chato pra caralho, o velho. projeto de lei Dispõe 399 só- dispõe que no artigo pariu. 1 Sabe que eu pôr um flip chart aqui pra que você são escrever? pessoas Pô, chato pra jurídicas que caralho. podem ter direito ao plantio, né? E aí eu imaginei que isso direcionaria a criação de associações. Então você está me dizendo que obrigatoriamente uma associação não tem direito ao plantio. Algumas tem na justiça, que nem o nosso advogado está. Isso que é, nosso advogado tá aqui pra isso. Salve nosso Baseado advogado. na lei número 55. Está na justiça para conseguir. Já tem várias concessões. A PEP, a Brás, Sim, a de Marília, já tem várias associações que conseguiram esse direito de cultivar. Que é o habeas corpus. Você... Que é uma das vezes. Pode, além de É o habeas cultivar, corpus? pode produzir o óleo, né? Via de regra, essa tem sido a melhor solução. Por quê? Porque hoje, para você plantar, é crime. Sim. Então, o habeas Sério? corpus... Vou mandar queimar. Zoeira, mentira. Deixa eu ligar pra minha mãe agora. Mãe, joga meu vaso fora. Ah, o boldo, é. Sabe o meu boldo que a folhinha de ponta? Joga fora, mano. É mandioca. Os caras são idiota, mas desculpa, doutor. Imagina. Porque a ideia do habeas corpus preventivo é o juiz determinar que a polícia Não pode ir lá não fazer nenhuma faça um flagrante, flagrantes e apreensões. É. né? Então, assim, olha, eu estou nessa situação, estou fazendo isso aqui por conta da saúde minha ou de outras pessoas. Então, geralmente, a associação começa na ilegalidade, começa por conta da necessidade, e aquilo cresce e ele parte para o judiciário e dá a notícia. Eu estou fazendo, a minha necessidade é essa, eu estou respaldado por um médico, então eu preciso da sua decisão Seu aval. determinando que a polícia Porém, não me prenda em Eu ia flagrante. perguntar por quê. Porém, Por que eu ia ouvi histórias Peraí, aí. vamos organizar. Eu ia perguntar por quê. Imagina o seguinte, formando a associação aqui, nós 4. Aí eu preciso de 10 plantas, ele precisa de 20, você de 5, ele de 5. Aí a associação ia ter direito Por a que eu isso sou o aqui. mais maconheiro do rolê? Porque você é o piorzinho. Aí, Justo. entrou um novo associado, a gente tem que ir lá de novo e falar, olha, nosso habeas corpus agora é para X plantas. Como é que funciona? Isso não é definido. Então a gente pode plantar 10 alqueires? Não, aí é que tá. No curso que eu estou fazendo, é o mesmo dele, não sei se é o mesmo. Não é o da Unifesp, você é o Sim, da Unifesp, né? Unifesp. Não, eu estou fazendo o da Inspiralha, é o mesmo que o Alex está fazendo. Eu toquei nesse assunto logo no início, quando entrou a parte ali do direito. E aí o professor comentou, não, mas a gente não pede isso, a gente não vai falar para o juiz tantas plantas. Eu falei, sim, mas Vai. o juiz não é burro. Você está querendo plantar para ter um remédio, Pra ele quê? vai querer saber a quantidade que você precisa. Ele falou, não, eu já vi decisões
que o juiz não determinou. Eu falei, então, bacana. Ótimo. Ok. O cara faz uma fazenda. Vamos virar a nova Colômbia. Sem problema. Mas assim, o judiciário, ele vai aperfeiçoando. Você pode ter um juiz lá que não se atentou Lá para no início, isso, se atentou lá e no fez isso. início, mas agora não. É. Ele quer saber. Então, hoje, pessoas têm, inclusive, pedido laudo de engenheiro agrônomo para Sim. dizer Quanto a precisa. quantidade de planta que você precisa para aquela quantidade de remédio. É porque eu fico pensando nisso. Porque Então, o caso que ele tá contrário, falando faz sentido. caso contrário, é uma comercialização pura. Então, se você eu tá posso falando ter faz 10 sentido pra alqueires, caralho. Porque assim, se você tem novos associados, você vai ter que Ir lá de mudar o seu habeas corpus o tempo todo. eu imaginava isso também. Mas aí, assim, Eu ouvi nunca dizer que tinha o habeas pensado corpus nisso, também, a sinceramente. hora não funciona. Teve um Em cara que que falou isso circunstância aí aqui. não funciona como? Quando? Não, teve um cara que falou que um amigo dele foi preso. conhecido meu, um HC para 30 Ah, eu plantas. não ia falar que era você, né? Um HC para 30 plantas, estava com 22, sei lá. A polícia chegou e derrubou a porta, sem, não sei se tinha mandato ou não, sei que pediu para abrir, não ia abrir, mostrou o HC e não quis saber. Foi para a delegacia, ficou 2 dias preso, até sair a audiência de custódia, advogado, tudo com o HC na mão. E está respondendo 12. E vai responder por tráfico de Vai drogas. responder para o tráfico de droga. Mas Eu não arriscaria dizer a razão, porque, a princípio, eu ia se falar, ele tem já um me cortou, habeas viu? corpus, Não era para ser. não era para a polícia ir lá. Ah, mas a polícia não está sabendo. Ok. Chegou, Alguém pode ir lá e ter dito que tem maconha ali, a polícia chegou para investigar, fazer a prisão em flagrante. Mas a partir do momento que ele mostrou Entrou na porta uma e falou, decisão não, não. judicial, Para, vê, liga para alguém. Calma, fala, eu tenho habeas corpus. É. Mas será que não foi uma outra... Não sei quem é, não Não. sei quem é seu amigo. Se Não, também for não sei, você, assim. cara, me desculpa. Mas assim... será que... Nossa, Miguel, essa foi boa. Será que esse cara... as pessoas não denunciaram ele por estar comercializando... Ou flor. vizinho, às vezes nem isso, ou vizinho por causa do cheiro, porque as plantas quando tem floração exalam. Não, o que eu acho assim, beleza, se o vizinho falou assim, ó, provavelmente ele tem uma plantação de maconha aqui, polícia vem ver, a polícia entrou, ele apresentou o habeas corpus, é uma coisa. A polícia vai falar assim, não, beleza, tem um habeas corpus, vai bater na porta do vizinho e falar, a gente deu o flagrante, entrou, mas ele tem uma decisão judicial, tá aqui, tá tudo certo, beleza. Outro lance é, se ele estava usando esse habeas corpus de uma forma ilegal, pegando as flores que ele cultiva e vendendo para terceiros. Eu também já não. Eu não sei porque se é isso. Não Mas tem às vezes cabimento. também até ignorância, O habeas assim, corpus é até exatamente para isso, né? ignorância Para nem da te própria levar. polícia, porque, Preventivo. assim, ninguém sabe disso, que existe HC. Pouca gente sabe que você pode ter um alvará. Pode ser ignorância da polícia, pode ser. A polícia chega lá e fala, que isso, papel que o cara pode Mas o plantar juiz maconha. sabe, se esse cara continua preso, já deveria. já. aí Não, saiu, ficou 2 dias, pô. Ficou 2 dias. Ah, ficou 2 Até dias e saiu fora? Saiu fora. Ah, então tá. Mas vai Pagando, né, pra responder. sair. E vai uma responder. grana Mas se pra ele sair. pagou pra sair, ele ganhar o processo Não, mas- contra o Estado, ele vai receber tudo de Mas volta só- com Ele vai Você- tentar correção. fazer isso, falou que vai tentar processar o Estado. mas O aí nosso você advogado sabe. já sabe, ele perdia a condição de réu primário. é um problema sério. Já Mas complica. não volta se ganha esse processo contra o Estado? Não retoma nunca? Não. E quanto tempo merda. leva, Ser né? processado Perdeu a condição de réu criminalmente é uma lástima. É, Aquilo então, ali vai te acompanhar para sempre. Ah, mas eu fui absolvido. Ninguém quer saber, ninguém procura saber. Você já reparou Foda-se. isso? É Então- o famoso. Eu sempre lembro e sempre faço questão de lembrar do caso da escola daqui de São Paulo. aqui, sim, aquela creche foi acusada de pedofilia, nego depredou e o caralho, pra depois falar que lembrei, perdão. verdade. E um dos foi donos recente. cometeu suicídio. O pessoal foi era. deprimente o que aconteceu depois. Então ninguém quer saber depois. A mãe que fez a denúncia confessou que era mentira, que ela só queria criar um problema pro pessoal da escola. E aí? Criou um puta de um problema, né? Não, e assim, É e isso. um caso de uma falha dessa, eu acredito que o habeas corpus, ele realmente, o motivo da criação dele é para não te deixar ser preso, não Às deixar vezes ser também ele correção. conseguiu sair porque tinha um habeas corpus. Se não tivesse, estaria lá Nem até sairia. hoje. É. Nem sairia. E a gente sabe disso. A hora que você. Tudo é muito tranquilo com a nova resolução, enquanto você é réu Qual que é o primário. número da Qual que nova é o número? resolução? Isso que eu ia perguntar que eu esqueci, cara. Não, esqueci. Anota na lousa. Não sei gosta de número, velho. Ave Maria. Para você não ser enquadrado no artigo Esses 14. dias eu fui dar uma entrevista para uma rádio lá em Feira de Santana, aí o cara...
E era pra falar sobre essa resolução, mas eu, pô, nem me liguei de ver o número aí. Pô, o cara Não fez uma colinha? Mesmo no celular, ainda bem que era por telefone. Pra pegar a resolução, eu falei, pô, vou entrar no grupo dos médicos que colocaram lá. Aí que eu vi lá que ainda também, até hoje, eu não. Esse cara que a gente. Não, é porque assim. Tem um problema de memória aqui, Não, né? eu brigo. Eu trabalhei muitos anos CBD, né? na indústria farmacêutica. Isso aí, né? Então, a gente é acostumado a lidar com resoluções o tempo todo. E você tem que falar resolução e ano, porque elas só podem sofrer alterações. Então, quando você fala, é fulana / do 2022, / 2015. Quem que é o grupo que lida com esses documentos? Assunto regulatório e farmacêutica. Não, só pra eu saber, pra não chamar os caras pro rolê, né? Ainda bem que caiu essa resolução. Né, cara? Não. Ainda bem que essa resolução caiu. Pessoa, você tá no grupo de quem? Dos regulatórios do laboratório, os caras, vamos tomar uma, por favor, nada. Vou aonde? Não tem mais resolução? Caralho, não tem nenhuma resolução, vou conversar o que com eles? Não, chato pra caralho. Mas eu gosto de dar processo também, tá? E a gente pensa nisso. Eu, quando penso na associação, eu imagino o seguinte, eu acho que eu e todo mundo, né? É uma associação criada sem fins lucrativos. Acho que a base dela é acessibilidade. Lógico. Não, aí não para enriquecer. Exatamente. Você não está gerando riqueza. Você está pagando os seus custos operacionais. É completamente diferente. Sim, eu não estou ali, eu não vou investir. Opa, vamos abrir uma startup de... Não é isso. Eu não botei para tirar 10. Não vou ficar bilionário com essa porra. Mas eu tenho que viver, porra. Eu tenho que pagar. Você viu o que é o... Tem profissional que trabalha lá, tem que pagar o salário dele. Você faz uma dele. associação, você dedica 1 hora do seu dia. Aí, daí de a repente, pouco o negócio vira começa 2. a crescer. Aí, de repente, começa a ligar. Aí você tem que largar o que você faz. Para viver daquilo. Mas meu então... pai tem uma empresa de refrigeração, trabalhava lá. E ainda trabalho, assim, mas hoje em dia toma mais tempo a associação. Não, e a gente ouve muito. Por que eu imagino? Vai juntar... A gente fala de acessibilidade o tempo todo. A gente sabe que o medicamento ele tem um custo. Então, assim... Quando a gente discute, às vezes, o tema entre a gente aqui, né, de legalização, de regulamentação, eu sempre me preocupo. Porque eu falo assim, no momento que isso virar um negócio, ele vai ter uns encargos em cima. Então, eu não tenho nem ideia, você que sabe lá, quanto é que é a maconha na biqueira, eu não sei. Mas é tipo assim, eu não tenho dúvida que a hora que a cannabis medicinal for regulamentada, ela vai ter análises químicas. E a gente sabe que não é barato. Ela vai ter um processo mais redondo. Então, comprar um prensado, sabe, ali tem um xaxim, ali tem a fibra de coco, orégano. É igual uma fruta, ele estraga. Então, mofa, e tem aditivo, tem pesticida, tem o que for. Mano, por exemplo, a gente sabe que tem uma perda muito grande das plantas por fungos e outras coisas. Você acha mesmo que o maluco que tá plantando para vender prensado na biqueira tá se preocupando com o fungo? Nunca. Não, ele muda a cor. Prensa fungo, prensa tudo. Mas observe, zero preocupação com a qualidade. Mas deixa eu só fazer um comentário que é interessante. Porque você fala não virar um negócio, virar um negócio. O grande lance da associação sem fim lucrativo é o seguinte, não é que não pode dar lucro. Não, ela tem que dar. Tem que dar lucro. Ela a diferença é a seguinte, o que der de lucro necessariamente tem que ser reinvestido na associação. Boa. Então a proibição é de distribuir o lucro. Entendi. Então o lucro ele deve existir, mas ele tem que ser reinvestido. Mas e as pessoas que estão trabalhando? As pessoas que estão trabalhando podem ser contratadas e ter salário. Ponto. É isso. A gente estava falando. É só essa. A gente estava vendo aqui tivemos um podcast sobre cultivo. Eu fiquei imaginando, para cuidar de 8 vasos já é um trabalho do caralho. Eu fico imaginando 50, 100, 200 ou vasos ou área, uma estufa. Fazenda. A nossa fazenda lá em Michigan é gigante da parceira que é a HOH. Uma fazenda gigante, porrada de... E eles plantam lúpulos orgânicos para cervejaria e cannabis. Tem CBD também, né? Você tem, sabia, é por isso que estão tudo junto, é a mesma família. E os caras têm a mesma família que cuida de tudo. E aí eles têm esse controle. E Michigan trabalha meio do ano, porque a outra metade é neve e a outra metade é cultivável. Então, puta, com neve. Os caras trabalham metade do ano. Eu perguntei isso pra uma pessoa. E é fechado? Você já foi pra Não, é aberta. É aberta. Não, ainda não, eu vou. Eu já falei que eu quero... Não, o que eles falaram foi que assim, eu quero ir na colheita. O fato...
Cadê o trator do Marcos? Do Alex? Sumiu. Cadê o trator do Alex? Sumiu. Ih, pegou fogo. Olha lá o Alex pegando fogo no trator. Porque falaram que metade do ano gelado é bom porque conserva o solo. Sim. Ele congela a capa. parte superior do solo, mas ele mantém os nutrientes da parte de baixo do Sensacional. E é orgânico, né? Tudo é orgânico. Eles têm certificado, caralho. Porque tem que Precisa ser, né? ser, precisa lógico ser, que porque tem aí que você ser. tá fazendo remédio. Não, e, assim, no curso, né, que eles falam dos extratos, a gente estava conversando, a gente levou quase, sei lá, 40 minutos da semente até o extrato. Ou seja, o trabalho é tão grande. E quando você Da fala numa semente ao associação, plantio, Renatão. Não chegamos no extrato. a associação, não, extrato que eu falo, o substrato, perdão. Tá. A associação ela vai ter que ter um agricultor. Não estou falando do agrônomo, tá? Falando do carinha que fica lá, ó, mãozinha na terra. Aquele que é cheio de terra na região de unhas. Não, isso. Esse cara vai ter que ter o agricultor, vai ter que ter o agrônomo, vai ter que ter um cara de logística, porque acho que a pior merda que pode acontecer num processo de agricultura é um buraco, um lapso. Aquele chama o hiato entre produção. Tu não tem safra e safrinha. Tu tem safra. Tu não pode ter safra. Aqui eu faço a safra de milho, aqui eu faço a de... Não, é Direto. contínuo. Então, assim, é um puta Armazenamento, trampo. controle de qualidade, Chuva na época da percepção. Chuva na hora errada. Pra caralho. Então, Faz você tem que tudo, ter cara. todo o controle. Então, assim, existe um custo nessa parada. Claro. Lógico. A gente entende que a associação ela não tá aqui para ser um business, mas ela tem que se pagar. E se por um acaso ela der lucro, bicho, compra mais terra. Compra máquina. Assim, investe- atende mais gente. Lógico. Vamos tornar esse negócio o mais... Por exemplo, a gente vê lá os papos, né, do Padre Ticão e etc. E o pessoal elogia muito a prefeitura de Búzios. É mais Porra, avançada, Búzios é do cara. caralho. Os Fizeram caras têm convênio. farmácia. Por quê? Não Isso, sei. fizeram Por quê? convênio. Eles têm a farmacinha de fitoterápicos. Uma hortinha dentro do SUS. Que da hora. Eu estive lá em Búzios sensacional. agora, em janeiro. E isso é acessibilidade. Não tô aqui para falar assim, mas o teu é muito mais controlado. Óbvio, ninguém é louco. Mas é o seguinte, entre um tarja preta ou o cara plantar e ir lá no SUS e obter o dele, Minimização de danos. Lógico. A cannabis também tem gente que não resolve, tem gente que usa Sim. o óleo e não faz nada. Aí sim, vai lá e usa, mas devia ser a primeira opção de todo mundo. Primeira coisa, vai lá, tenta cannabis. Não adiantou? Aí vai lá. eu tô pega. com você, porque assim, esse lance da epilepsia refratária, isso me dá coceira. Deixar o cara se estrepar, Então. porrada de ataques e crises e o cacete, para depois vir com a gota. Porra, entra com a gota. Lógico. E assim, quanto mais se estuda, melhor fica. Por exemplo, agora a gente conhece os intolerantes a glúten, a lactose, babá, e vai ter o intolerante de delta já 9 tem, THC. já tem. Mas ele não sabe. Ele só entra em paranoia, mas só ele não sabe. Ele sabe quando ele é Ele sabe que deu exposto à ruim. substância e dá ruim. Ele fala, puta, hoje eu não tô bem. Não é que é hoje, meu. Os astros falam pra você, ó, não vai nessa. Arruma outro. Um amigo meu tomou uma gota do óleo, cara. E Teve capotou. Que sair segurando pelas paredes. Caralho. Mas eu vi um trabalho que fala que Tomou tem de uma... novo e ficou também igual. Você já viu que Aí não esquece. dá. Tem uns caras que são intolerantes até a álcool. Mas é intolerante que eu falo o seguinte, de tomar um cálice Uma dose. e capotar. Já tem uns caras também que não tem fígado, né? Tem uns caras que uma bebem o dia caixa inteiro. de gordura Não da acontece tigre, nada. né? O Bebe o negócio é dia inteiro, impressionante. manda 2 ovinhos coloridos e tá lindo. Tá louco. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual o plano, então, de vocês como empresa, como associação, é entrar no fluxo de plantio e fazer... Extração e produção. Produção. Extração e produção. Tem prazo para isso? Vocês têm uma ideia já de como vai acontecer? Demora um pouco, né, Marcão? Ainda. Demora. A gente está ainda no processo de regularização, enfim. E o próximo passo Deve vai depender ser do juiz, tentar o depende habeas do- corpus, né? Né? Hoje vocês fazem meio campo e vocês têm plantações parceiras. Tem pessoas de outras associações que a gente acaba indicando, Entendi. acaba facilitando esse meio de Esse campo. encontro. Tem um pessoal da Califórnia que chama Lions, chama Moon Hemp, que são os brasileiros que tem na Califórnia também, que a gente acaba, às vezes, indicando eles. Né? Moon Hemp? Moon Lion Hemp. Moon Lion Hemp. Que já tem Anvisa. Então a gente faz esse meio de campo. A gente vai
vai... A parte de tirar a Anvisa, mesmo dos produtos importados, é um processo meio moroso. Parece que meio se, por isso que muitos brasileiros estão fazendo isso. Vai para lá. Vai para lá. Aí acho que se tiver o FDA lá, eu acho que a autorização da Anvisa é meio automática. Eu não sei como funciona. Eu sei que se tiver o FDA já é tipo 90% de chance de registrar. Mas deixa eu fazer um comentário sobre isso que você falou aí. A gente faz esse networking, né? E é isso. A pessoa precisa indicar alguém, um médico, um laboratório ou uma outra associação que tem artesanal. Esse é um trabalho que faz parte dos objetivos da associação. Agora, com relação a isso que você falou aí da Anvisa, eu não sei quando ou por que você ficou com essa impressão, mas esse mês, agora em outubro, eu fiz 2 autorizações que saíram na hora. Do paciente? Paciente. Tá. Então, você entra, faz o cadastro, o site da Anvisa ele foi para dentro do GovBR, Ah, sim. né? E aí você vai lá, sobe a receita, sobe o relatório médico, faz Não, tudo. essa aí é no laço. Não, me E expressei. aí Não, sai ele na quis hora a dizer- autorização. Ele quis dizer a sua produto. autorização como associação importador. para produzir, plantar nem e produzir. Ah, Por exemplo, entendi. Nosso parceiro Medra, me expressei mal, Ah, tá. peço desculpas. Plantar e produzir nosso é uma parceiro coisa. Medra, eles entraram com um pedido de autorização na Anvisa para importação direta dos produtos da HOH. Esse daí é um pouco mais chato. A Anvisa é meio... Foi a nossa meio licença de burocrática, importação. Tá ligado? Hoje você já tem um medicamento aqui? Já. Não, importado, não. Não Tá pode em teste ainda. de estabilidade. Esse é o detalhe. Ainda A até gente tem a importação direta Do não, fábrica se paciente. pedir, Já Fábrica temos. paciente. Se Temos. quiser indicar a Sem médica, problema. sem O problema. nosso último pedido levou 7 dias, 7 né? dias. 7 dias para Bem chegar rápido. aqui. Mas no Então, caso legal, da é bom importação saber e isso. distribuição, que é a RDC Ah, 330, 337, 337, 22. barra Vocês estão 2000 com sacanagem. Foda-se. 357. Barra foda-se. Ela, a gente já, a Medra já tá com os produtos em teste de estabilidade. Provavelmente em 2 anos demora, né? O E processo. eu vi, tem várias coisas legais com os Isso aí são os importados direto hoje em dia, né? É bem A gente está legal, fazendo hein, a 357. Que é a Eu nacionalização. vou levar um desse Nossa, aqui. mano. A nacionalização do nosso é parceiro. para você poder... Porque, por exemplo, hoje eu não posso ter estoque. Então você É imagina. esse o detalhe. Nem Aí estoque. ele quer trazer um. Aí ele tem que pagar o courrier para trazer um. Então, no momento que eu puder ter um estoque, eu vou ter o material no meu, isso no, meu, aqui também. no meu estoque e aí precisou de um. Você vai E de distribuir outro. a entrega por 1.000. Sim. Traz 1.000. Exato. Só que Aí, assim- a gente incentiva o seguinte: o cliente faz o pedido, a gente incentiva, cara, compra um 3. ano de tratamento. Que a gente No mínimo parcela. 3, A entendeu? gente parcela em 10 vezes, mas você vai pagar realmente mês a mês. A gente não, a Medra. A gente A enquanto gente medra. não, a Medra. A gente enquanto medra. É outra coisa. E aí, por quê? Porque a gente quer que a pessoa consiga realizar o tratamento dela também. E a ideia de nacionalizar para a indústria será ótimo. Porque você vai ter um estoque. Então você não tem que fazer importação ponto Vai a ficar ponto. mais barato o frete. Vai Mais ficar- barato. Mas todo tem mundo, uns pontos aí. Tá. Só que complica, né? Você tem que E adequar. aí eu não tenho clareza sobre isso, rastreabilidade. mas o que eu tenho clareza é que o produto que hoje tem em farmácia é muito mais caro do que qualquer produto, seja de associação ou seja de importação direta. Então, dentro Nem do que compara eu esse produto que a gente tem na penso, farmácia, né? ainda que você tenha realmente uma redução de custo dramática com a importação, com frete, com tudo, quando o paciente importa direto, você está sujeito à importação direta para qualquer produto, que até $500 você não paga nenhum imposto de importação. Quando você está fazendo importação para distribuição, você já tem a cascata tributária, imposto de importação, ICM, IPI, PIS, COFINS. Então, eu acho, e aí eu não tenho clareza sobre isso, tá? Posso estar falando uma grande besteira. Mas pelo preço da farmácia, pelo preço que a gente vende, que a Medra vende, os produtos na importação direta, essa cascata de imposto deve estar onerando bastante, cara. Deve estar onerando bastante. E ainda que o custo operacional reduza, o custo tributário deve estar puxando. Eu não sei como é que vai Se ser. não Aí- tiver um alinhamento tributário nos próximos 2 ou 3 anos, as empresas que tirarem as resoluções para importação direta vão continuar preferindo não fazer. Aí você precisaria ganhar muito na quantidade. É esse o É, problema. trazer lotes monstros. Mas
Tô falando aqui como uma possível solução. É, não, a mas é conta isso. que você falou tá corretíssima, porque de fato, como usuário final, é uma coisa, né? Mas se o imposto de Mas importação pra- for 5% dentro dessa cascata tributária, o produto vai onerar em Vai ter, 50%. vai ter uma série de Então, se estratégias. você traz R$750, ele vai custar na farmácia. Se você traz direto R$750, ele vai custar na farmácia tipo R$1.200. É um absurdo, cara. Eu tinha uma importadora que trazia decoração de Bali da Indonésia. Você pagava 50 mil na mercadoria que estava dentro do container. A guia daqui da Receita Federal era de 90 mil. Mais caro do que toda a mercadoria que estava lá dentro, cara. Mas o governo brasileiro, e aí é a minha área de formação, o governo brasileiro ele tem uma política de protecionismo. E, sinceramente, eu entendo a política. Talvez eu não concorde, eu acho que o governo deveria dar um pouco mais de valor à indústria nacional para fazer com que ela se valorizasse e reduzisse seus custos de produção. Perdão. Imagina. bem. Perdão. Fique em perdão. paz. Isso foi para provar que é água. É água. Ou vodka. Isso para provar que é água. Ou vodka. Mas assim, ainda que eu concorde com a política protecionista, por exemplo, se ele está trazendo materiais de decoração da Indonésia e fabrica no Brasil, eles vão onerar para evitar, minimizar a chance disso ser competitivo no Brasil. Assim como, por exemplo, exportação. Detalhe legal. O Brasil é um dos maiores países exportadores de couro do mundo. Só que muitas vezes no passado recente faltou couro no Brasil para a indústria nacional. O que o Brasil fez? Tributou a exportação do couro. Pra não sair Para não sair tanto. Mas aí é que tá, esse raciocínio então ele funciona se... Não é meu, não, é do governo. Não, sim. Esse raciocínio que você expôs, ele é bacana se você incentiva uma produção indústria nacional, claro. O que não acontece. Não acontece. Esse é o problema. Isso eu sou um puta crítico disso também, tá, Esse cara? é um problema. Pra merda. A balança comercial favorável não é um erro. Todo mundo faz. Desde que você não tenha que andar de carroça para não poder importar um carro. É. Porra, todo mundo tem que ter carro. Faz uma meia boca aí. Agora, que nem aconteceu com a indústria de calçados, essas coisas É assim. que- Vai brigar com a China. É que eu tava discutindo no outro podcast. A questão da indústria nacional, não só do Brasil, né? No mundo a gente está tendo esse problema. Ela não é só uma questão de política macroeconômica. Caralho, a gente tá foda nesse podcast, hein? Você tá muito Política macroeconômica. Você é muito Tá inteligente. maluco. Não só uma questão de política, mas é uma questão de ideologia. Porque, por exemplo, vamos competir com a China? Vamos. Qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer para competir com a China? Reduzir os custos de mão de obra aqui. Só que o problema do custo de mão de obra da China é que os funcionários não têm porra nenhuma Não tem lá. férias, não tem 10 minutos Aí você de vai fazer a almoço. mesma coisa aqui? Não tem como. Não tem como, cara. Então é uma questão filosófica Não tem como. até, tá Tem que estar ligado? felizão. Mas Difícil. também é uma diferença que nem um iPhone, por exemplo, custa 20 e poucos mil aqui, lá nos Estados Unidos 600 Mas aí é política tributária. Mas é política tributária, porque o iPhone é feito na China. Exatamente. Que é a mesma preocupação que eu tenho com a política tributária de cannabis na medicinal, cannabis. tá ligado? Porque, de novo, protecionismo da indústria. A gente mesmo tava falando do lobby farmacêutico. E eu tô percebendo que nesse podcast nós estamos falando mais do que os convidados. Desculpa. Não, imagina. Não, tá imagina, ótimo, mas né? a gente vai trocando ideia e vocês têm conhecimento pra caralho. Imagina, tem E eu nada. fico A gente é pensando, burrão. assim, você pode importar o óleo, você pode importar talvez ele em... Essa porra tá vindo. Assim, Isso, fica com cotovelinhas. você pode importar o óleo, você pode importar, que é o bulk, né? Você pode informar ele tonelzão, chega aqui só fracionar. Você pode importar a folha que ele fazer o extrato. Então vai ter várias formas do cara botar ser um produto acabado, ser um semi-acabado, ser um bulk. Então, vai ter jeitinhos. Vai ter jeitinho de você botar, olha, não é um produto. É um lógica do subproduto, carro. é uma matéria-prima. É assim que o Brasil trabalha com carro hoje. Mas é um puta de um atraso. Mas vai dar um trabalho do Você cacete tá falando isso. isso aí, veja só, lá em 2008 finalizei o curso e eu já comecei por interesse na área a falar sobre drogas, né? Então minha conclusão de curso foi descriminalização das drogas, ponto. Foi difícil, né? O professor, mas vem cá, você quer que venda maconha Como é que era? e O que cocaína você na loja? o que você imaginava? Eu falei, tem que estar lá isso no que eu quero. rótulo, é isso mesmo, porque eu vivi, enquanto adolescente, a adição de metanol no álcool. Você lembra disso? Não sei A quem cachaça lembra. com metanol. Com metanol, a gente morreu.
tomando aquilo. cachaça E aí, com metanol. aí você fala, puta, o cara vai tomar uma cachaça barata e tem metanol, o cara morre. Quem controla isso? Então hoje você tem problema com a cocaína, tem o que ali? Você sabe o que tem? Não sabe. Então, mas o cara faz o quê? Ele coloca ali ou farinha de trigo, bacana, menos mal, ou coloca pó de mármore. Cafeína. A gente Coloca deu uma pó aula de... no Xuxão, Então você não sabe. O o cara grau que de tá pureza daquilo ali. Exatamente. E aí Cal. você, o consumidor... Já ouvi falar que tem cal no bagulho. Então, esse é o problema. E com a maconha, acontece a mesma coisa, como você sabe. coisa. Agora, já nessa época, eu peguei uma matéria em que a Hillary Clinton dizia o grande problema das drogas na América do Sul é o consumidor americano. Eu recuperei essa matéria esses dias para colocar num trabalho. Como Declaração assim? dela. O que ela quis dizer? Na verdade, O grande problema do fornecimento de drogas é o consumidor. Então, o Sem consumidor responsável... não tem Os fornecedor. Estados Unidos Sim, é o país que mais claro. usa, se não me engano, né? Cocaína, eu acho. quase toda droga que é produzida na América do Sul, que é um potencial fornecedor, vai para a América do Norte. Ou Europa, no caso Ou da Europa. cocaína também. Então, veja, brigou-se com isso aí. Hoje, o que os Estados Unidos fizeram? Liberou. A repressão tem que ser na fábrica. Quer dizer, a repressão tem que ser no usuário. Não é que a repressão tem que ser no usuário, é que a repressão não funciona a partir do momento que você tem um mundo inteiro usando. A cadeia Veja, funcionando. Repressão não vai exatamente. funcionar nunca para nada, gente. Nunca vai Esse é o acabar as problema. drogas, nunca vai acabar, nunca só vai vai. aumentar. Isso é um fato. Guerra às drogas não existe, não funciona, nunca funcionou. E aí o que é que ocorre? Você tem uma legislação que vai contra a vontade da população. É isso. A população quer usar drogas. Ponto. O álcool, É uma no droga. início do século XX, é uma droga. Sim, Funcionou teve a lei proibir? seca. Não, lei seca. Estados Unidos, Al Capone. O cara ótimo ficou pro Al milionário. Capone. Foi ótimo pro Al Como é que Capone. derrubou o cara? Vamos liberar. Porque aí outras pessoas fazem, você barateia, aí você tem concorrência. E com a concorrência vem a qualidade. E aí, Redução de isso aí. custo e qualidade. E você tributa. O governo Acabou. se mete, que é o que eu falo de análise, questão de análise sanitária. Só o governo tem a capacidade de fazer uma lei e uma gestão legal que controle a qualidade sanitária daquilo. É a mesma coisa do molho de tomate. Quantas pernas de barata são aceitas no molho de tomate? É isso, cara. Eu fui É para exatamente aquela isso. última vez, lá você vai nas redes, êxtase é proibido, cocaína é proibido, heroína é proibido. Só o cannabis que é aí, cogumelo, essas coisas. Só que o governo põe um stand na entrada da rave, onde você pode pegar e dar seu êxtase lá, sua cocaína, o governo vai testar. É uma barraca do governo, uma tendinha do governo. Se for puro, se ele testar aquele êxtase e ver que é um êxtase que é puro, tal a cocaína, ele devolve para você. O atendente lá. Se for tiver muita impureza, ele segura. Ou seja, Perdeu. 99% fica retido. Mas veja Só que, tem merda, mas, é mas- legal o mas veja que governo, maravilha. Ele quer a tua saúde, né? Ele não tá Ele não preocupado. quer saber. A É esse o minimização de danos é mais Estranho, né, importante, cara? cara. Já Olha lá, tinha entendi. várias placas assim, cuidado dos turistas, estão vendendo cocaína. Bom, eu sei que os caras fizeram uma parada de heroína. Malhada. Aí os caras avisavam os turistas, cuidado, Que loucura, já morreram cara. não sei quantos. Cuidado, não compre cocaína na rua, porque estão. Você vê, o governo se preocupa, cara. O cara já sabe É que uma- você vai usar, então, bom, deixa eu te ajudar em vez de te prender. Assim, quando você falou da legalização, não sei qual foi, você usou regularização. Descriminalização. Descriminalização. Então, eu fico confuso. Porque, assim, Ele é pra contra, pra sabe? mim, eu sei. ele Isso é sabe. legal. Isso é legal. Não, porque assim, pra mim é um negócio tão amplo. Isso é legal, isso é legal. Pra Eu mim, acho pra mim é um negócio muito amplo, que assim, tinha que ser tratado tudo no mesmo bolo. Sim. Tem um gráfico que eles apresentam sempre nos cursos que fala vamos dizer, o impacto social. Ou seja, eu quando estou chapado de cachaça, qual é o meu impacto social? Quanto mal eu faço para a sociedade, quanto mal eu faço para mim. Certo. Aí a barrinha é vermelho, mal para a sociedade, azul, mal para mim. E vai decrescendo. Primeira substância que está no canto esquerdo. Metade da barra dela é vermelha, a outra metade é azul. Acho que de 0 a 100 ela chega em 76. É o álcool.
lógico. Sim. Faço mal pra cacete pra sociedade, A mal gente pra sabe cacete pra muito mim. bem disso. É óbvio que o Vai álcool descendo, vai descendo, chega lá embaixo. A cannabis, a maconha não é nem a última. Ainda tem gente pra lá, um pouquinho mais. Tem a Vai estar cafeína. vai estar o cogumelo, vai estar uma série de outras porrinhas lá pra lá aqui. Mal social, zero. Mas cannabis não faz mal social Então, nenhum. Eu o nunca mal vi pra um própria maconheiro pessoa. assaltando Pode ninguém. fazer Até mal, hoje. Pode fazer mal, se for o uso Isso, constante, mas absurdo. assim- Mas tá lá embaixo. O que eu falo da descriminalização é o seguinte. Porra, vamos descriminalizar? Vamos. Então, compara ela com álcool e ela tem que ter a mesma tratativa do álcool. Só. O álcool não é regulado? Ele é regulamentado. É isso que eu quero. Eu não sou muito a favor da legalização, do legalize, né? Do legalização. Mas que quando você apontou você pra mim? Eu fala também essa não sou. legalização, o que é que você vê? Porque quando eu falo em descriminalizar e legalizar, eu estou falando de um controle tão claro, tão definido. Quanto o da bebida ou do tabaco. Exatamente. Aí Pra tá- mim, aí tamo dentro. Pra mim, assim, a melhor política pública que foi feita nos últimos anos foi a do tabaco. E todo mundo aqui concorda que Diminuiu. a quantidade que diminuiu é bizarra, irmão. E, caiu assim, pra eu sou 15%, mais, de eu 50 sou pra mais 15. novo, eu sou mais novo da mesa aqui, o que é impressionante. Porque eu sou meio tiozão. E quando eu era criança, eu me lembro de ir em churrascaria com a família e sair fedendo cigarro. Porque todo mundo fumava em todo lugar. Não, e dentro do avião? Dentro do avião tinha os assentos de Eu trás. não dei essa sorte de pegar essa época. Aí passou uma fase. Passou Já uma fumei. fase, meu pai fumou, aí apareceu um negócio no peito dele lá, uma mancha no pulmão, ele parou no mesmo dia. Impressionante. fumei pra caceta, E aí parei. chegou num determinado momento em que, assim, os restaurantes que todo mundo fumava em todo lugar criaram uma área de fumante. E depois tiraram a de fumante. É, que era também Você essa área de entendeu fumante na como mesa diminuiu? E a política pública que foi determinada aí foi: beleza, você quer fumar? Você vai pagar o imposto que eu cobrar. E eu sou a favor. Por quê? Por que eu sou a favor? Vou te explicar. Porque, pra mim, o governo ele tem que mediar questões que impactam nele ou no resto da sociedade. Então, se o impacto social da cannabis é 0, o impacto pro usuário é 1000, pau no cu do usuário, irmão. Tá usando porque você quer. Agora, no contrário, é o impacto do álcool. Se o impacto do álcool no usuário fosse 0, que não é, a gente sabe, fode com o corpo inteiro, mas o impacto social fosse 1000, o governo tem que regular. Porque, assim, a merda que vai dar lá na frente vai ser responsabilidade do governo. E ele vai ter que arcar com aquela merda. Não, o Entendeu? lance que pega pra mim, quando a gente fala de legalização, é o seguinte. Uma coisa é você legalizar um produto industrializado. Então, a gente não está falando aqui de fumo de rolo. A gente está falando da indústria do tabaco, que é uma indústria extremamente Forte. fundamentada. Fortíssimo. Então, nos Estados Unidos, a bebida é liberada. Mas a destilaria familiar não é liberada. É, então, isso é uma cagada. O cara que faz a cachaça dele aqui no Brasil, você consegue fazer cachaça. Em todo lugar tem, mano. Você consegue. Hoje é moda fazer cerveja e tal. Então, o que eu quero, o meu receio com a legalização da cannabis medicinal, inclusive, lógico, né? É que como será esse controle na produção? Na semente, Mano, coloca. no agrotóxico, Mas nos por- controles. É esse que é Coloca meu o Ministério medo. da Agricultura nesse rolê pra você ver se esse bagulho não dá jeito. O Ministério da Agricultura do Brasil, na verdade, Então, é um dos mais corretos do O mundo. que eu muito gostaria bom era mesmo. isso, É era que foda. fosse avaliado os impactos que a droga traz para a sociedade e para o indivíduo. Ponto. Bota todo mundo na mesma mesa. Tá lá, Quanto tamo custa, na mesma mesa. Agora, quanto vamos custa lá. pro Ministério da Saúde? Como É eu isso. como eu vou obter um produto puro? Sem agrotóxico, sem transgênico, blá, 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 ou que eu informe. Atenção, Tzinho lá, essa é transgênica. Atenção. Mas né? é isso. Mas, Só que causa mas impotência. mas A galera isso. para de usar. É porque quando fala, só fala o seguinte: vamos descriminalizar o quê? Não posso nem falar o nome do. É tipo assim, quem tiver com até não sei quantas gramas, quem tiver. As pessoas não estão preocupadas se aquelas 5 gramas que estão no bolso dele é veneno de rato. Descriminalização Pura eu não pura quero. é meio que uma merda. Eu acho que tem que ser regulamentação com Uma descriminalização. regulamentação é legal. Ainda assim, o que é que aconteceria? Você podendo comprar aquilo que você quer, seja lá qual for a droga. Veneno de rato. Quer fumar racumim? Não, Eu mas- tô afim de fumar um racumim hoje. Você iria comprar onde? Na loja ou do cara que passou na rua Se que você nunca tiver pra viu? vender, comprar na loja. Então- Com certeza absoluta.
É isso. A partir da demanda, começa a aparecer a oferta, o cara vê naquilo ali uma possibilidade de negócio, ele vai fazer, vai baratear e vai te entregar com Vai qualidade. acabando o tráfico, mas essa guerra. Com essas isso, eu não estou brigas, dizendo essas que não coisas tem que ter regulamentação, não. Mas ainda assim, e mesmo assim, a partir do momento que você Se tem... tiver na loja, É, confia. Mas que o- pra ter na loja vai precisar de uma regulamentação. Então, E é aí eu isso. As concordo coisas, pra as caralho. coisas acabam andando juntas. Veja, nessa época, nessa mesma época que eu falei dessa reportagem da Hillary Clinton, eu também peguei uma outra reportagem que foi muito impressionante. Na Itália, um menino de 13 anos tinha morrido de overdose de cafeína. Que eu vi uma coisa parecida. Ah, deve. Chiclete. Era um chiclete. Porra. 13 anos, Como absolutamente pode, cara? saudável, morreu, teve um infarto por Caramba, conta de que chiclete cafeína. esse, hein? Chiclete de cafeína. Ah, devia ter predisposição, aí tu vai ter que estudar essa porra. Mas porque, então, mas a cafeína não é uma droga? Não, claro que é. porra, É. Não, Claro o Mi- que é. mano, eu uso esse exemplo da cafeína sempre aqui. Miguel, vem O você, Miguel, por exemplo... Nossa, velho. Olha, eu... Terremoto. Terremoto. O Miguel, por exemplo, é um cara que se tomar... se ele tomar um café agora, ele não dorme à noite, mano. Porque ele é hipersensível à cafeína. Nossa, vocês são muito alcoólatra. Mostra a câmera Olha os agora. cachaça. Inverte aí, cachaça. Olha o café. Olha o café do Miguel. Mano, pior que eu não... Eu evito pra caralho beber. Porque esse dia de semana eu sou extremamente fitness. Começa a tremer. Eu Só evito. de olhar. Não, eu tomo, sabe que eu não tomo? Eu sou extremamente fitness durante a semana, né? Cara, mas esse assunto é sensacional. Esse Eu assunto também é acho. sensacional. Ontem eu tava numa live e tinha outros 4 participantes, 4 médicos, gente de primeiríssima linha. Um deles comentando Pelo menos a Ontem ele facilidade. tava com gente de primeiríssima linha, né? não, a Porque vida é hoje... assim, Eu tô falando, não é primeira linha como pessoa, primeira linha como médico. Ele distorceu minha fala. Distorceu minha fala. Distorceu. É assim que funciona a internet, cara. Vai se acostumando. Um dia é calça de veludo, outro é bunda de fora. A vida é assim, É Miguel. louco, amanhã tem alguém dançando em cima da mesa. Não, os caras, enfim, altamente especializados em suas áreas, e um deles comentando a facilidade de você comprar hoje a psilocibina. Sim. Você assistiu o Como Mudar Sua Mente? Como mudar sua mente, olha. Aquilo é uma das coisas mais Ele incríveis que eu já falou vi assim nos últimos depois. tempos. É. Mas, e daí? A psilocibina é só boa? Posso tomar todo A dia? vontade é. Então, Posso tomar microdose? Qual é a microdose? Não dá. O que é esse microdose, o ponto. cara? Aí você aprende lá que que, é microdose? o LSD, Já foi, desde mesmo. os anos 40, 50, foi feito para isso. O êxtase foi feito para ser uma medicação. Heroína. Aí E virou virou. Virou A heroína, recreativo. Todo dizem mundo. que tinha um xarope de criança antigamente que a concentração de cocaína era mais forte. A Coca-Cola de fato tinha cocaína, Coca-Cola de tinha fato cocaína. tinha. E a primeira- maconha vendia até o final do século XIX, vendia na farmácia. É. Isso. Eu já vi receita dentro desses documentos históricos, a receita ali. Vendia para bronquite. Então, Nebulização. Eu só acho que assim, hoje abriu-se um terreno cinzento em que as pessoas não têm certeza do que elas estão consumindo. Isso é o maior dos perigos, cara. Lógico. Porque ainda que ela acha que ela tá consumindo um puta produto e aí vem o Noia. Noia, desculpa, cara. Você fuma prensadão, você é noia. O cara tá fumando lá o prensadão dele achando que ele tá fazendo um puta bem pra saúde porque fala na TV que cannabis faz bem. Mas- Só que ele tá fumando Cara, tanta existe um coisa monte junta de no gente prensado que ele tá não uma sabe merda. o que tá Ele fumando. não sabe o Então, que tá maconha fumando. faz bem, sim. Sim. Mas você não sabe o que você tá fumando. Por Você tá isso que fumando se o não é governo maconha. regulamentasse, seria top. E assim, tá falando um cara que, de verdade, eu nem uso, eu nem tenho zero interesse em uso adulto ou recreativo. Não tenho, não faço. Eu faço, nem faço uso do óleo. Mas não importa, tá ligado? Não importa o que eu faço de uso, importa que as pessoas que queiram fazer o uso e elas não tenham um impacto social possam fazer o uso. E que esse uso seja de verdade liso, limpo, que elas saibam o que elas estão consumindo. E para isso o governo precisa intervir. E enquanto ficar nessa guerra de bobagem, de tipo, não, eu tenho preconceito. O meu presidente, ele não acredita. Falou que o que cair na mesa dele, ele vai bloquear. Meu. Puta babaquice, tá ligado? Eu li, Puta babaquice. eu li no LinkedIn. Miguel, a gente pode falar LinkedIn? Pode falar LinkedIn. Eu li no LinkedIn. Pode falar no Facebook. Tá. Tá. Oi.
Não vou falar Facebook. Cara livro. Cara livro. Metaverso não pode. Cara livro, eu posso falar? Cara livro? Lá no cara livro do Zuckerberg lá. Demorei pra entender. Mas então, eu li no LinkedIn e tinha um médico, psiquiatra, e ele fazia uma matéria que o título tinha a ver com cannabis medicinal, e ele falava no texto dele que não havia estudos suficientes. É um babaca. Porra! Mas isso é Mas que só a gente vê, cara. exatamente, dos pacientes, a cara. pessoa Isso é não tem a maior. curiosidade Como é de que- buscar. Como é que é a sua vivência com isso? Você tem muitas... Cara, muitos relatos assim, muitas histórias assim, que é incrível. A mãe de um amigo nosso não treme mais, depois foi comer com hashi, comida japonesa, ela conseguiu comer. Né? Uma senhora tá andando. Ela consegue falar, dar uma entrevista pra nós? Eu queria uma Eu acho pessoa que consegue, assim, cara. Eu posso ver Seria isso. sensacional. Você quer alguém com Tem Um muita espaço gente próprio, tá ligado? Tem muito paciente para trazer Por aqui para favor. vocês. Depois eu vou passar. Não, eu- ver se eles paciente é legal, ver é se eles legal. querem Ver- e passar o contato, cara, é muito legal. É, porque o que a gente cara. quer? Explicar pra eles o seguinte, a nossa ideia aqui, claro, não precisa ser negócio de 1 hora de falar, não, é só pra saber o seguinte, um corte, né? A gente fala, olha, nosso caminho aqui... Ah, mas pra pessoa vir até aqui fazer um corte é foda. É legal Não, fazer um não, ponto de eu uma falo o hora. seguinte, pra pessoa não ficar pensando, eles já vieram aqui e falam assim, puta, vai ser uma entrevista num canal. Pro não, paciente, mas vai ser, tem puta, eu vou me surpreender, expor né, pro que a gente Brasil. Sinceramente, esse daqui foi exatamente o que a gente busca no Cannabicast. Um papo é bate-papo. solto, Isso tá é legal ligado? que a pessoa fica Sensacional. escutando Não, horas. E o Eu paciente, gostei muito por exemplo, eu sou do papo com vocês, paciente, foi eu já muito fiz o meu relato aqui em vários Cannabicasts. Por quê? Eu posso falar que eu falo até a medicação, eu tomava venlafaxina, já tomei Rivotril, tomei os cacetes depois da pandemia. E eu que E sou depois, desajustado. com o canabidiol, eu não tomo mais porra nenhuma disso aí, voltei a dormir bem, sonho e o caralho. Então, Sonho. Tem Meu. um diretor de teatro que usa o óleo e falou, cara, eu tenho sonhos e não é viagem, não é sonho de... Não é alucinógeno. não é a estrada balançando. Você só volta a Não, sonhar, brother. cara. Sonho acordado, né? Volta a sonhar. Né? Tem vários relatos, não sei se é coincidência ou não, Não. cara, mas eu tô sonhando de E novo. você estuda, Eu não você sonho, estuda, sabia? Há você muito estuda tempo. o sono e o REM, né? O momento REM, que é o do sonho, ele é para você restabelecer as conexões. que é REM? É o Rapid Eye Movements. recupera o cérebro. É quando você dorme e os olhos ficam... Movimento rápido dos olhos. É o quarto estágio do sono. E eu Isso. comprei esse relógio, eu fiz um estudo, fiquei fazendo, hoje eu não vou tomar o CBD. Aí ele mede a fase REM do sono Aí e o ele fala, CBD. teu sono foi uma Cara, merda. você vê que é muito... O meu Essa fase também REM ela é fala. bem curta, né? Ela é tipo meia hora, quando É. for uma Mas hora é é muito importante. bom. É importantíssima. E você vê, cara, que com o uso do CBD é nítido isso. Ela é curta, ela é rara e na hora que você tá tendo ela, vem um filho da puta e te acorda. Não, é assim, você tem... Puta que pariu! Não, o corpo humano é foda. Então ele faz um sono leve, o sono mais ou menos, o sono profundo. É isso aí. Aí o REM, ou seja, depois do sono profundo, quando já nem um vizinho tocando guitarra te acorda, entra o REM. Aí eles normalmente, esse aqui é 20%, 20%, 20% e o REM é um pouco maior. E você pode ter 5 ciclos desse ao longo de uma noite bem dormida. Porra. A pessoa que dorme mal, ela tem ciclos curtíssimos. E aí não dá tempo de restaurar. Então o cara acorda de manhã morto. O corpo está descansado, porque ele ficou deitado, mas a cabeça é uma merda, as costas são uma merda. E aí, o canabidiol, ele trouxe para mim um ciclo de sono melhor. Eu posso dormir... Efetivamente seis- restaurador. Exatamente. Eu posso dormir às vezes 6 horas. Eu vou dormir meia-noite, acordo 6 horas da manhã, e acordo 6 horas, subo o morro, colho tomate, desço, Colhe alimento o tomate, ganso, caralho. pega o porco na lomba, Pega o porco, leva, Isso que sobe o relógio morro. mostra. Às vezes Legal. você tem uma noite de 4 horas de sono só que essa fase REM foi grande. Maior do que uma noite de 8 horas de sono. Eu não Eu sonho, falo. cara. Isso é mó bad. Agora eu... Não, dizem que todo mundo sonha, só o cara não lembra, né? Mas eu falo pra você que o CBD melhorou bastante. Eu demorei um pouquinho pra acertar a dose, né? Mas, e como eu fiz loucura de cortar logo a medicação, Que umas coisas que não deve uma fazer, cagada, né, cara? Também é. até Sem eu transição, perceber, né? Foi leve, fiz uma transição, tipo assim, tá bom, uma semana, 10 dias, tá ótimo. Por isso que é Pimba. importante ter um médico, ter um controle. Mas Mas agora agora- coisa importante, a pessoa vai lá, compra o CBD, vai lá, uma pessoa compra o CBD, não tem receita. Não, mas O cara eu vai lá, tinha... faz eu, o desmame tudo eu errado. tenho acompanhamento, só que o meu medicamento. acompanhamento foi o seguinte, eu já tava no mínimo da dose. Já do Rivotril, das coisas. Não, Rivotril eu já tinha... Eu comecei a tomar a venlafaxina para me livrar
para fazer o desmame do Rivotril. Só que para tirar de um tarja preta, você pega um tarja vermelha controlado. Tocou meio 6 por meia dúzia, né? E aí, para me livrar desse aqui é que tava a merda. Então aí, para me livrar desse aqui, ele vai de 150 até 37,5. Eu já tava com 37,5 de miligrama, então já era pouco. Eu tinha que fazer agora... E é cápsula, tu não pode quebrar para tomar meio comprimido. Então, aumenta o espaço. Só que eu tomava uma vez por dia, então... Vai tomar dia sim, dia não, vai ficar um negócio meio E doido. hoje você não toma mais nada desses alopáticos? Só o CBD. Legal. Só o CBD. Quanto tempo, Miguel? 1h30. 1h30, que é o nosso tempo mais ou menos máximo. Vocês Cara, voltam, por favor, pra gente poder conversar mais. Eu queria pedir, na verdade, para voltar para Por favor, cara, venha quando quiser. Por conta de todos esses assuntos, e tem uma coisa que você comentou aí do médico. O que é que ocorre? Alguns médicos... A primeira coisa, eu, como advogado, estou advogando também para médicos. Não posso comentar porque você, quando entra como advogado numa sindicância, no CRM, o sigilo é obrigatório. Sim. Mas tem médicos sendo investigados pelo CRM em seus estados por estarem prescrevendo. E uma das razões, quando você instaura uma sindicância, você tem que publicar uma portaria dizendo o porquê, é prescrevendo substâncias sem comprovação científica. Olha que filha O da próprio puta. CRM. Eu estou acompanhando, não ouvi dizer. Então não dá para falar muito disso. E quando o médico, eventualmente, alguns fizeram isso de colocar antes e depois, eles também foram punidos Que não porque pode usar não essa pode propaganda. expor o paciente. Então você chamar um paciente para ele vir aqui por livre e espontânea vontade é sensacional. Ótimo. É uma das vai razões conversando que a isso gente daí. está tentando impulsionar aí uma correta e adequada preenchimento da consulta pública que o CFM estendeu até 23, dezembro. 24, é. Que é ridículo, tá? Não, Consulta isso- pública é ridículo. É, Num país extremamente muito preconceituoso, você põe um cara pra... Todo mundo pode votar. 1% dos Não, médicos... não, não, Você- não, você não, os não é médicos voltar, prescrevem não. Não cannabis, é votar, imagina. não. Consulta pública é voto. Não, isso aí é plebiscito. Você Não, tem não é- lá um questionário Pode escrever, imenso exatamente, para ser Plebiscito é feito. governamental. Consulta pública, você vai falar o seguinte: o artigo 1 da resolução foi mal escrito. Aí você pode botar a sua proposta. Sim. Tá bom, tudo bem. Então não vai ser o Renato que Renato. vai chegar lá e falar: eu acho que aqui foi, eu falo Mas merda. Não, você tem que entrar. é um link que qualquer pessoa pode entrar e falar a merda que Sim. ele quer falar. Só que a gente tá falando de um país extremamente preconceituoso. Então, a maioria das pessoas que entrarem lá, infelizmente, vão fazer relatos Não, contrários. quem vai entrar lá é quem tem interesse, cara. Eu acho Esse, que os dois vai ser qualquer um que vai esse entrar, né? revés Não. pode existir. Eu vou te dar um relato que eu ouvi ontem de um dos médicos. Pacientes dele falando, olha, eu estou entrando lá e não estou conseguindo compreender o texto, as proposições que o CFM está colocando. Tem que ser área técnica. Tem essa dificuldade. Então você coloca lá um paciente, às vezes o cara não consegue nem responder. Se vai lá um médico que é contra, ele vai dizer que é tudo horrível. Aliás, o pessoal aí que é contra está fazendo agora congresso. Veja, é uma coincidência, não estou afirmando que está ninguém de má vontade. É No uma congresso, coincidência tamo junto. que agora que suspendeu, tem congresso dizendo tema da palestra. Por que, que o CBD não serve para nada na psiquiatria? Eu vi ontem a propaganda. Eu quero desse fazer evento. aqui, se você conhece fiz um gente que congresso tem esse dele. pensamento, Marcos, indica pra nós. Eu quero fazer aqui um Direito plano de meu. resposta. Um direito de resposta. Eu de quem quero acha que não fazer serve pra porra nenhuma. um bate-boca mesmo. Deixar um cara muito a favor, um cara muito Deixa eu olhar. contra e nós dois fica só de Não, mediador. nós dois não. Nesse dia eu vou botar fora. Não, porque eu quero ouvir a galera Cê falando. Tira o facão, Gente, leva nesse as armas daqui. A gente aqui já tá falando. Gente, eu acho o Nesse seguinte. dia eu vou estar fora. A gente tá vivendo uma. A gente é uma bolinha, né? Nós somos uma bolinha, a verdade é essa. Lembre-se que a gente tem quase 500 mil médicos no Brasil, 2 mil prescritores. E as pessoas que falam desse tema com a alegria que nós falamos é uma bolha pequenininha. Pequenininha, Tá? muito pequena. Então, quando a gente vive essa bolha e traz pessoas da bolha pra falar, é fácil. Porque todo mundo vai falar a mesma língua. Eu quero trazer alguém que esteja fora da bolha. Porque eu quero que ele dê os argumentos argumento. dele contra algum cientista que tem argumentos favoráveis. E deixa os dois conversar, dialogar. A gente põe um de cada lado da mesa pra não ter como alcançar A o gente soco. bota o computador aqui e entra no PubMed na hora. Não fala nada para encefalite. Só um minuto. Eu acho importante, cara. Eu acho importante. E assim, o que tiver menos argumento vai sair daqui derrotado, tá ligado? Vou comentar algo Pela que eu vi janela. ontem Tipo um debate. na live. Debate,
A consulta pública encerrou no dia 31 de julho, né? Do CFM. Eu liguei no início de agosto, deixa eu ligar pro CFM para saber como é. Como ficou? E aí? Ah, não, o resultado a gente vai submeter a uma Câmara Técnica, da Câmara Técnica vai pro plenário, do plenário vai ter o resultado e a gente delibera. Falei, tá bom. Ou seja, não é consulta Aí eu propus a um grupo de médicos que eu acompanho, né? Eu estou acompanhando o pessoal da APMC, a Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide. Falei, ó, é isso assim. Não, então vamos preparar um documento e tal. E mal começamos a falar disso, saiu a resolução 2324. Foi pego todo mundo de surpresa. Agora, o que é que ocorre que eu ouvi ontem? Que naqueles estudos, os estudos que eles utilizaram são todos anteriores a 2014. Sim, não consideraram nada. Tem 8 Isso, anos é. de lapso aí. Porra, aí você vai dizer que não é político? Como? Tem 8 Não, é anos de lógico que é lapso. político. E Como? outra, você Temos não mais tem de 20 como. mil Eu já estudos. falei aqui no. Com significância, usando os termos técnicos, Desculpa. com significância estatística. Ou seja, tem um universo controlado em quantidade e amostragem que representam um estudo bom. Não é aquele negócio, não é estudo com 4 pessoas, 5 pessoas, que nem o Michelin, né? Não é um bolo que deu para 12 comerem. Não. Não é? É Que estudo. triste. Mas então, desculpa, Imagina, já vamos não, eu terminar. só ia fazer uma observação. Que assim, isso é tão bizarro porque eles não seguem o próprio modelo de experimentação científica. E a gente falou isso no outro podcast. Sim. O modelo de experimentação científica é análise empírica, visualização empírica da relação. Uma vez que você entende aquilo, que você enxerga aquilo acontecendo empiricamente, você propõe testes para aquilo. Estudo clínico. Teste científico. Uma vez que você tem esse teste científico, você deduz o resultado científico, com isso você emite um laudo dizendo, beleza. Então tudo começa na experimentação empírica, ou seja, se você pegar consultórios de médicos, eu já ouvi aqui nessa mesa médicos falando que receitou para depressão e curou a pressão alta. Experimentação empírica, cara. Diabetes, tá várias aí, tá claro, não tem como negar, tá ligado? Então, pega isso, propõe a experimentação científica. Agora, o povo é tão preconceituoso que eles não permitem que saiam do empírico e vá pro teste científico. Então, aí eu vou... Aí eu vou Aproveita. Israel, Então, foda. aí vem o que eu queria comentar. Duas coisas que pode ficar só entre a gente aqui, não importa? Então- Essas duas coisas que eu vou Então falar vamos agora. encerrar, que Então aí você vamos fala. encerrar. Gente, Vamos. ó. Mas é verdade, sério. Curiosos, vocês Valeu, são os os curiosos. caras. Sigam a gente, se Obrigado, inscrevam gente, aqui, obrigado. sigam a associação, sigam o Dr. Marcos. Tem rede social? Tenho, lá no Depois Instagram. passa pra ler, a Lê coloca tudo aqui embaixo. Miguel, muito obrigado. Lê, obrigado. vocês, cara. Miguelão, Obrigado vocês. Muito obrigado por terem vindo, de verdade. Chutoff, se inscreva no canal. Se inscrevam no canal. Ativa o sininho, Ativa né? o sininho. É isso aí. Esse é o like da confiança. Boa. Os caras são youtubers Alô, natos, galerinha velho. do YouTube. Ative o sininho, dá Os o caras seu são like da youtubers natos. confiança. E muito obrigado, assistam os próximos. Valeu, até a próxima. Valeu, galera. Gente.